Olá, pessoas! Tudo bem com todos por aí? Eu espero que sim. Ai, hoje eu vim falar um pouquinho sobre uma data festiva esperada por milhares de crianças, adolescentes e muitos adultos, né, pelo mundo afora. Mas ao mesmo tempo eu não vim falar sobre essa data. Eu vim falar a respeito, mas não dela, né? Mas antes disso eu queria lembrá-los de que nós temos aqui no canal a regrinha dos 3 Cs. Ó, curte, comenta, compartilha, né? Aí você aproveita, já se inscreve no canal, já faz serviço completo, tá entendendo? Não deixe pra depois. Enfim, né? Eu não quero falar sobre o Natal. A gente sabe, o Natal é uma data cristã. Aí a pessoa deixou de ser cristã e vai falar sobre o Natal. Não, não. Né? Fora que Natal, quando eu penso no Natal, assim, historicamente falando, né? Quando a gente lembra que, para quem estuda, né, história, ou a história das religiões, enfim, compreende como que essa data ela foi, é, a- ela foi transformada, na verdade, né? Porque existiam festas pagãs. Esse termo, aliás, é muito discutível, né? Pagão, paganismo. Porque a partir do momento que você adora algo, para mim, então você já é pagão. Independente se é um Deus invisível, se se é cultuar a natureza, porque cultuar a natureza, aquilo que te faz bem, é ser pagão, né? Mas enfim, existiam datas que eram comemoradas durante o período romano, né, do Império Romano. Aí algumas dessas datas elas foram transformadas em datas cristãs por conta da população, do povo que já tinha ali um certo costume, uma certa tradição, e como que vai fazer para que esse povo agora seja cristão, mas que permaneçam com os seus costumes antigos, né? Afinal de contas, não foi isso que se tornaram as religiões africanas aqui no Brasil e toda aquela história de sincronicidade, sincretismo religioso, né? Deixar que eles cultuassem os seus deuses, né? Mantivessem suas tradições e tal, mas iriam permanecer cativos? Pois é. Enfim, eu não vim falar disso. Eu disse que não vim falar disso. Eu vim falar sobre a energia que essa data festiva traz, né? Uma energia positiva, de solidariedade, de se fazer o bem. É óbvio que, mas Sabrina, a gente deve esperar o Natal apenas então para fazer o bem, para se sentir mais positivos, etc. Não, 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 não. Não é sobre isso. É óbvio que nós devemos estar sempre fazendo o bem, independente do período, independente do tempo, certo? Mas é que essa é a Puca. Ela tem a energia das pessoas a nível mundial, diga-se de passagem. A energia das pessoas está super em alta. As pessoas estão com seus problemas, elas estão com seus problemas, mas elas estão pensando o tempo todo positivo. Isso dá uma ressonância diferente no meio, no ambiente, né? E retorna para nós uma carga totalmente diferente do que quando, por exemplo, ali as pessoas estão apenas pensando no cansaço, no trabalho, estão esgotadas. Então, essa época ela é muito propícia para as coisas boas, literalmente, né? Porque as pessoas praticam muito mais o sentido de ser solidário, de solidariedade. Aliás, eu estou um pouquinho chateada no momento, porque eu já tinha feito um vídeo, mas o microfone estava desativado e eu fiquei como? Fui ouvir o vídeo e não tinha som nenhum, mas tudo bem. Eu tenho que ir pro trabalho logo mais. Bem bacana. Mas continuando, né? Assim, então, essa sobre essa energia positiva, né? Como eu estava dizendo, é óbvio que a gente não deve deixar ela apenas para o final do ano, inclusive, né, se dar para fazer adoções com pessoas que estão em situações de vulnerabilidade,
seja ela social ou emocional, que a gente puder adotar dentro das nossas forças, a gente então deve acolher essas pessoas, né? Tem muita gente que faz isso durante o ano todo, que ajuda os outros, independente da época. E nem sempre precisa ser uma ajuda relacionada ao estado físico, né? Às vezes é muito mais uma questão emocional. A nossa sociedade atualmente, ela vive uma catástrofe emocional, mental. Todo mundo está esgotado, todo mundo está cansado. E esse esgotamento mental, essas tristezas, esses sentimentos, aliás, emocionais, que em geral para você se sentir ruim, porque você está se sentindo triste de alguma forma, né? Você fica ansioso, enfim, tantas coisas. Esse tem sido os principais problemas da nossa sociedade, né? Hoje em dia, atualmente. Acaba afetando o nosso físico. Então sim, ser solidário através de ações, por exemplo, simples, como por exemplo, escutar alguém, ouvir o que aquela pessoa está falando, deixar ela chorar, né? Apenas fazer companhia para ela. Não diga assim, Deus vai te ajudar. Não, você está ali, de corpo presente, ajude ela ali naquele momento. Enquanto ela chora, enquanto ela desabafa, console-a, né? Se faça presente na vida de alguém que esteja passando por esse tipo de situação. E com relação às questões mais físicas, materiais, infelizmente, por conta do advento das redes sociais, né, o sentido de ser solidário passou a ser mais como que uma espécie de palco para você postar status, stories, uma foto com vários hashtags, fazendo bem, Natal, entregando cesta básica, né? Aí as pessoas vão lá na casa de um ser humano, levam uma cesta básica, um comboio de gente, várias pessoas para entregar uma cesta básica para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Pode ser que essa pessoa, né, não tenha a melhor casa do mundo, mas isso não significa que ela está realmente necessitando ali de alguma ajuda externa, né? Pode ser que ela... Eu vi já, da forma como eu vivi, como eu cresci, em bairros, né, mais afastados do centro, considerados marginais, porque ficam mais à margem mesmo. E, aliás, é isso, o sentido de marginal. Eles ficam à margem, né? Apesar de que as pessoas consideram isso uma coisa ruim atualmente, como o sentido das palavras muda com o tempo, né? Dependendo da forma como as pessoas as utilizam. Então, e muita gente que tinha uma casinha assim, simplesinha, com um trabalho constante, ia montando sua casinha nova, né? Tijolo por tijolo. Mas no final do ano tinha gente sempre que aparecia, entregava alguma coisa. As pessoas aceitavam, porque vão negar. Tá sempre aumentando o preço dos alimentos. A cada ano que passa, se a gente for parar para prestar atenção. Mas enfim, o que eu tô dizendo é que as pessoas atualmente transformaram isso em algo para se mostrar, para dizer que elas estão fazendo algo bom, né? E eu já passei por esse tipo de situação. Minha mãe sempre recebe todo ano a cesta básica, essas coisas das pessoas. Então, nos últimos anos, o que estava acontecendo? As pessoas chegam lá, entregam a cesta básica e depois querem tirar foto. Vamos fazer uma foto aqui. É pra postar no Facebook, no Instagram. Pela minha mãe, ela tá de boa. Só que minha mãe é uma pessoa que sai muito, então quem tinha que pegar aquilo que as pessoas iam deixar pra ela, ou era eu, ou era minhas irmãs. Eu já dizia bem assim, não vou tirar foto. Mas isso é uma foto. Não quero tirar foto. As pessoas me acham grossa e estúpida, tá? Essa é a verdade. Mas eu sou assim, ninguém vai tirar farinha. Vai se passar de bom por aí, postando foto minha, dizendo que eu sou uma pobre coitada, né? Que tá necessitando disso, daquilo, outro.
Sendo que eles estão, aí a pessoa já tem uma cabeça totalmente diferente, a pessoa não vai simplesmente, opa, vou deixar eles tirar uma foto minha. E lá ia. E aí eles pegavam assim, então vamos tirar só da casa. Quantas vezes já tiraram foto ali na frente de casa com uma cesta básica ali? Várias pessoas, um comboio de gente pra uma cesta básica. Muitas dessas pessoas é do setor, assim, do empresariado, né? Então, o que eu pensava era, ao invés de entregar uma cesta básica que, né, é perecível, que em uma semana pode ser que acabe, dependendo da quantidade de pessoas que tem dentro da casa, seria muito mais bonito, muito mais decente essa gente se reunir, né? Fazer assim um mutirão para fazer entrevistas, para dar emprego, trabalho para as pessoas. Porque muita gente que às vezes que passa necessidade, que está em situação de vulnerabilidade social, é porque não tem emprego e não tem oportunidade de trabalho, né? É melhor do que dar uma cesta básica. Essa é a minha opinião. Se você tem condição de dar trabalho para alguém, essa pessoa vai estar, né, sendo remunerada, ela vai poder comprar o próprio alimento, ela vai poder mudar a condição de vida dela. E aí você não vai mais precisar sair todo final de ano para entregar uma cesta básica, tirar uma foto na casinha simples dela. Momento de desabafo, Tubipia passou. Mas assim, eu não comemoro o Natal. Não comemoro, não celebro. Já faz uns 4, 5 anos, né? Eu celebro o Kwanzaa. No começo, assim, eu até comprava, assim, alguns enfeites, luzinhas, mas agora nem isso, né? A data assim, não me atinge dessa forma como ela me atingia antes. Eu era daquele tipo de pessoa que eu queria a casa enfeitada. Eu queria luzes do lado de fora, eu queria luzes do lado de dentro, eu queria um presépio, né? Uma árvore, eu queria tudo. Mas não tenho mais nada disso. Só que essa energia positiva, ela continua dentro de mim, né? Então, assim, o que a gente pode fazer dentro das nossas forças de poder ajudar alguém, a gente ajuda, né? A gente adota, entre aspas, né? O Dia das Crianças que passou, antes do Dia das Crianças chegar, na verdade, eu já tinha sentido de ajudar uma criança. Nós que somos professores, a gente está em escola, a gente viu todo tipo de situação e nem precisa do conselho de classe pra gente ver isso, porque é visível, literalmente, a gente tá vendo ali, tá na frente dos nossos olhos, a gente está enxergando. Tinha uma criança que ela levava pra escola um lápis, né? O lápis já estava pela metade. E na ponta desse lápis tinha uma borracha. Aquela ali era a borracha dela, tá? E ela tinha uma caneta daquelas... Lembra aquelas canetas Bic que tinham várias cores? Então, ela tinha uma daquela, mas, se eu não tô enganada, só 2 cores pegavam naquela caneta. E ela, uma criança super, super atenta, uma criança rápida na aprendizagem, uma criança esforçada e com mínimo do material, né, em sala de aula. E ela ficava lá no cantinho dela, isoladinha, né, fazendo as atividades dela. E eu senti assim, de adotar aquela criança. Mas eu fiquei meio receosa em dar alguma coisa sem ter alguma data, né, porque poderia ficar meio estranho. Também fiz isso sem ninguém ver, né? Chamei ela num canto, depois entreguei pra ela, né? Comprei assim algumas coisas pra ela, porque aquilo ali porque eu senti, né? Então assim, a minha energia de solidariedade, ela começa muito tempo antes, mas às vezes é importante a gente esperar uma data festiva por conta disso mesmo, né? De as pessoas não acharem que a gente está entregando algo por entregar, nem nada. E, opa, então eu entreguei durante o período ali da época do Dia das Crianças, né? Fiz meu simples gesto, né? Porque eu senti no coração. A gente também não pode só chegar assim e querer fazer. Não é transformar o fazer o bem em teatro, né?
ter uma plateia para te aplaudir, até porque as pessoas nem precisam saber que você está fazendo alguma coisa boa, que você está ajudando outra pessoa, seja independente se é só com um abraço, né? Se você está dando apenas um abraço na pessoa, ou se você está realmente dando a ela algo mais físico, material, né? São milhares de lugares por aí, inclusive existem alguns lugares em que as crianças escrevem, né, as cartinhas para entregar para o ser de vermelho, né, pintado pela Coca-Cola de vermelho, mas sei lá quantos nomes possui, São Patrício, São Nicolau, enfim, Noel, né? A gente deve fazer o bem sempre, né? Faz bem pra gente, a gente tem aquele sentimento de não sei, de estar completo, né? E a gente deve lembrar que é isso, sabe aquela frase, né? Quanto mais se dá, mais se recebe. É uma lei universal isso. Óbvio que dentro das nossas forças, né? Dentro daquilo que a gente pode oferecer para outra pessoa. E vai da gente sentir aqui, não apenas fazer uma lista com vários nomes para sair entregando alguma coisa no finalzinho do ano, porque isso vai abater os seus impostos, mas isso fica mais para quem é gente rica, né? Porque nós que somos mais simples, somos pobres, mas assim, conheço milhares de pessoas que, assim como eu, não tem muito, mas que quando sente no coração de dar algo para alguém, dá o melhor que tem, né? Não vai lá e vai comprar qualquer coisa ou vai simplesmente dar um abraço falso, sem sentimento nenhum. Então, é isso, assim, é sobre essa energia positiva que essas datas festivas de fim de ano geram em volta do mundo, né? Geram a nossa volta. São a ressonância de todo esse pensamento positivo da humanidade. Traz pra nós, dá pra gente se carregar assim pro ano inteiro, assim. Quase certeza disso, né? Mas é isso, então. Muito obrigada por terem assistido até aqui, né? Até uma próxima e queria dizer que algumas coisinhas aqui no canal vão meio que mudar, assim, mas serão coisas básicas também, então deixa pra lá. Tchau!